Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é interessante porque tem coisas que eu fico analisando. Nós vimos aí muitos cientistas, astrólogos, filósofos, caras que dedicaram a sua vida à leitura, ao estudo e que ajudou muito aí descobrindo coisas da mente humana. Vemos Freud mesmo, que é considerado o pai da psicanálise, o cara que praticamente criou a psicanálise e desenvolveu várias pesquisas e tem ajudado muitos. Hoje muitos psicanalistas, ou todos, obviamente, vêm estudando os livros de Freud e tal, e ele se dizia ateu. Como muitos outros aí, cientistas, filósofos, existem muitos deístas que creem em Deus e outros que dizem ser ateu. E você pergunta, como é que um cara que dizem que é sábio, que ganha prêmio Nobel, um dos mais sábios do mundo, consegue dizer, Deus não existe, a gente vai morrer e acabou, nunca mais vai existir, entendeu? E o mundo veio de uma evolução e tal. Como? Que prazer tem em se dedicar a vida ao estudo e tal, e depois morrer? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele disse, se não existe ressurreição, se morreu acabou, então comemos e bebemos que amanhã morreremos. Paulo disse, vamos aproveitar a vida, que a vida é curta. Essas frases das pessoas que não têm uma vida em Deus e tal, ele diz assim, rapaz, vamos aproveitar que a vida é curta, porque para ele a vida é aqui e agora. E Paulo disse isso, se não existe ressurreição, e você morrer e não vai ressuscitar, então comemos e bebemos que amanhã morreremos, Paulo diz, então o meu trabalho aqui, pregando a Cristo, é em vão. Eu tenho que deixar tudo e aproveitar a vida. Então isso não tem tanta lógica. Muitos falam que é ateu e tal, para dar uma de bacana, de filósofo. Muitos acham que às vezes é uma crítica à religião e tal, mas outros a gente vê até uma sinceridade em dizer eu sou ateu. E você percebe que existem pessoas que não estudam, que não tem aquele conhecimento, que não teve a oportunidade do estudo, mas que tem uma vida em Deus, que pensa na eternidade, que vive vai chegar o dia da eternidade, a gente vai comparecer diante de Deus e tal, e vive uma vida separada, se esforça para não cair em pecado, quando peca, fica triste, se esforça para sair, para estar ali diante de Deus, sempre lutando, porque ele crê, ele tem a esperança da vida eterna, ele sabe que a vida não é só isso aqui. E aí você pergunta, quem é o sábio realmente, quem é o inteligente? É esse que não teve acesso a livros, que é meio estudo, que não sabe falar direito, que é meio sem estudo, não sabe se expressar, mas está vivendo uma vida na prática, esperando a vida eterna? Ou outro que leu tanto, que é o sabichão, que sabe muito, e diz, não, Deus não existe, morreu, acabou, não existe isso. Jesus disse em Marcos capítulo 8, versículo 36, o que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Entendeu? Perder a sua alma aqui, nessa vida, e perder a sua alma na eternidade. Então, a gente nunca pode deixar perder esse foco. Muitas coisas da vida, lembra da parábola das sementes, que uma caiu em solo assim, a outra caiu em solo assado. E Jesus disse que as fascinações do mundo, os prazeres do mundo, tal, fez com que ele perdesse a fé. Entendeu? Ele ficou tipo que hipnotizado. A gente não pode vacilar. E saber, a gente tem que viver uma vida aqui sabendo que qualquer coisa que a gente faça sempre tem que ser para a glória de Deus, entendeu? Para a vontade dele. Do contrário, é burrice, entendeu? Do contrário, somos gente que se deixou hipnotizar. Estamos aqui hipnotizados. Imagine, você já viu criancinhas brigando por coisas fúteis, besteirinha? E aí você adulto aqui dizendo para a criança tá brigando e batendo uma na outra por causa de figurinha. Muitas vezes eu penso que Deus fica assim também. Deus fica lá em cima, o dono de tudo que criou os céus e a terra, e olha assim, fala para aí, o homem está brigando por figurinhas. O homem está matando um ao outro por figurinhas. Logo, logo eles vão morrer. Às vezes somos assim, muito criança mesmo, entendeu? Isso é por causa da incredulidade. Se a gente vivesse aqui, mas com a mente na eternidade, a gente seria muito diferente. Coisas que a gente briga, que a gente faz questão, que a gente se queima. A gente ia ter uma visão além do alcance e não ia vacilar, entendeu? Isso é viver pela fé. Então não podemos vacilar. Ser sábio é considerar isso, entendeu? Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, ele diz que até nas mínimas coisas que você faz na sua vida tem que ser para a glória de Deus. Do contrário, é burrice, porque essa vida é passageira.
A vida é como um vento que logo se vai e você não sabe para onde foi. O homem, a Bíblia diz, ele é como a erva. E a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Entendeu? Esse mundo aqui é passageiro. A vida de 100, de 80 anos, 120 anos, tudo isso passa rapidinho, entendeu? Tudo passa, até a uva passa. Mas o que acontece? Poucos vão chegar a 80 anos, a 70, a 100. Existem tantas doenças, existem tantas coisas. Você sai na rua, vê um cara, toma sua carteira, dá um tiro na cara. Você tá num carro, tem um acidente, às vezes você tá andando certo, mas vê um caminhão de lá, um cara alcoolizado e mete em cima de você. Você tá indo e vê uma bala perdida. O mundo é isso aí. A realidade do mundo é essa. Muitos pregam ilusões, o paraíso aqui na terra, como se fosse que tá tudo lindo, mas não está. Tem gente que está em outro país aí, que qualquer momento chega uma bomba, explode, ele vê o filho dele lá caído. Isso é realidade. Entendeu? A gente pode estar num lugarzinho como Siddhartha Gautama, que a história diz que ele era o príncipe, ele vivia só dentro do castelo ali fechado, e era um mundo lindo, perfeito. Mas quando ele pediu o rei, o pai dele, para sair e conhecer o mundo, que ele foi passeando de charrete, o pessoal levando, ele viu mendigos, gente morrendo, miséria reinando no mundo, ele disse, onde eu vivo é uma ilusão, é uma mentira. E ele pediu a herança dele, saiu do castelo, distribuiu os bens aos pobres e viveu na rua, ajudando as pessoas. Entendeu? É por isso que dizem que ele chegou à iluminação. Então essas religiões, Buda, quer dizer, o iluminado, essas religiões têm faíscas de revelação de Deus. Entendeu? Eu creio que a maior revelação está na pessoa de Jesus. Mas as outras têm faísca de revelação que Deus está procurando passar a sua vontade, o seu poder, a sua imagem, entendeu? Como Paulo fala em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26, 27, que o que de Deus se pode conhecer, ele se manifestou aos homens, assim, o seu próprio atributo invisível, o seu poder eterno, os seus atributos da divindade são conhecidos pelas coisas que foram criadas, pela criação do mundo, por essas coisas você vê Deus sendo revelado. Então, a gente tem que viver uma vida considerando isso. Do contrário, a gente está hipnotizado aqui, como criancinhas brigando por figurinhas, e em qualquer momento podemos morrer. E aí vamos chegar na eternidade diante de Deus e dizer, poxa, porque eu fui incrédulo, porque eu fui covarde, porque eu não vivi uma vida assim, porque isso aqui que é real, isso aqui que é eterno, ali era só um momentozinho. Imagine o cara faz um teste e fala, vou te deixar uma semana numa ilha, cheio de mulheres nuas, isso e aquilo. Se você passar no teste, você quando sair dessa semana e voltar, eu vou te dar $1 bilhão, você vai viver uma vida financeiramente bem, na paz e tal. E se você cair na gandaia, se você fizer coisa errada e tal, nessa semana você irá perder tudo isso, um exemplo. E aí uma semana você não consegue aguentar, esquece que você vai sair logo e você cai na gandaia, faz um bocado de coisa terrível e perde. Não seria um tamanha burrice? Obviamente você vai dizer, não vou aguentar, que é só uma semana, e quando eu sair eu vou estar maravilhoso, uma vida de paz, uma vida de prosperidade financeira, material, conforto, segurança. Um exemplo, estou dando só um exemplo nessa história, que a vida não se resume em bens materiais, Jesus disse, mas só um exemplo. Obviamente você vai ter força. Então se a gente realmente crer na eternidade, a gente vai saber que está aqui, qualquer momento você pode morrer, entendeu? A gente vai viver assim. Esse é o nosso foco, esse é o princípio da sabedoria. Temos que nos basear sempre, não esquecer essa promessa de Apocalipse 21, que João fala, eis que eu vejo novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, o mar já não existe. Eu vi a cidade santa que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E vi uma voz vinda do trono dizendo, esse é o tabernáculo, é a casa de Deus com os homens. Deus habitará no meio deles. E eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá mais choro, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas já se passaram. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-lhe mais, tudo está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. E quem tem sede eu darei de graça da fonte da água da vida, e ao vencedor eu lhe darei todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Então temos que crer, gente, nessa promessa
todo esse momento de sofrimento, de injustiça, de maldade, de choro, que a gente fica zangado, isso tem dias contados, entendeu? O relógio tá, ó, tem dias contados, vai acabar, não vai haver mais choro, mais dor nem clamor, entendeu? A gente tem que firmar nessa promessa aí, um ajudar o outro, não é um vacilou, pecou, você matar. Nós somos o único exército do reino de Deus que quando o amigo está ferido, a gente termina de matar. Não, a gente tem que chamar ele, você errou, você vacilou, por isso está ferido, mas vem cá, eu vou te ajudar. Um ajudando o outro para a gente conseguir e não deixar a fé, como Paulo disse. Eu combati o bom combate, completei a carreira, mas eu guardei a fé, eu não guardei o dinheiro, eu não guardei isso, não guardei aquilo. O que importa é guardar a fé. É isso que a gente leva para a vida eterna. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria.